Muito bem. Olá, você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Matemática Discreta ou então do curso de Fundamentos da Matemática, né? Vamos dar continuidade então à nossa aula de número 18. Vamos à terceira parte dessa aula, terceira e última parte da aula. Para finalizar então essa aula, para fechar com chave de ouro a aula, nós vamos falar sobre o que nós conhecemos como os diagramas de Hasse, né? Para que servem, então, esses diagramas de Hasse? Eles servem basicamente para você representar num plano um conjunto ordenado. Então, dado um conjunto ordenado, com uma certa ordem, é claro, nós vamos representar esse conjunto no plano. Né? É claro, isso se o conjunto for finito. Né? Se o conjunto for infinito, dá para representar todos os elementos do conjunto. Então, para conjuntos finitos, e para conjuntos relativamente pequenos. Se os conjuntos também forem muito grandes, fica difícil essa representação. Mas, para conjuntos relativamente pequenos, dá para a gente fazer uma representação, e essa representação é muito boa. Por quê? Porque a forma como ela é feita, você vai bater o olho e você vai perceber quem é maior que quem é menor que quem está relacionado, quem não está relacionado, e assim por diante. Beleza? Bom, o objetivo, então, é apresentar a construção dos diagramas de Hasse e, é claro, trazer vários exemplos para vocês. Né? A pequena observação aqui é que quando você está trabalhando com conjuntos ordenados que têm poucos elementos, não necessariamente poucos elementos, mas, enfim, às vezes é vantajoso você fazer a representação gráfica desses elementos para que você possa entender ou possa perceber o que é que está acontecendo. Tá certo? Esses diagramas são os chamados diagramas de Hasse, e eles são construídos obedecendo algumas convenções. Então, vamos lá, vamos pegar A, um conjunto ordenado, vamos considerar que a ordem seja essa daqui, tá? O conjunto é o A e a ordem é essa daqui. Então, a primeira regra que nós vamos convencionar aqui é que os elementos de A, eles vão ser dispostos num plano, mas eles não vão ser dispostos de qualquer jeito. Não. Sempre que o x estiver relacionado com o y, ou seja, sempre que o x for menor ou igual a y e eles forem diferentes, o que isso significa? Que o x é menor do que o y, então, nesse caso, o x vai ficar abaixo do y, tá certo? Então, essa é a primeira convenção, beleza? Então, se eu te dou dois elementos, tá? Os dois elementos que estão relacionados, ou seja, se x for menor ou igual a y, e o x for diferente de y, né? Ou seja, x é menor que y, então você vai colocar o x embaixo e o y mais em cima. Como que tem que ser isso? Tem que ser imediatamente acima? Não, pode ser assim, pode ser assado, tá? Pode ser assim, pode ser assado, pode ser desse jeito, pode ser inclinado, mas tem que ficar assim, tudo bem? Esse é o objetivo, tem que ficar acima. O elemento que é maior tem que ficar acima do elemento que é menor. Então, essa é a primeira regra. A segunda, sempre que o x for menor ou igual a y, ou seja, sempre que o x estiver relacionado com y, e eles forem diferentes, então perceba, o x vai estar mais abaixo em relação ao y. Isso por causa do item 1. Quando isso acontece, você vai ligar o x com o y por uma flecha e você vai orientar essa flecha de x para y. Essa orientação sempre vai ser do menor para o maior. Então você vai ligar, você vai fazer uma flecha, né? A ponta da flecha vai estar no y, vai estar orientada de x para y, tipo um vetor, né? Tipo a flecha de um vetor. Beleza. Sempre que o x estiver relacionado com y, o y estiver relacionado com z, e eles forem diferentes, os três forem diferentes entre si, então, obrigatoriamente, pelo item 1, o y vai acima do x e o z vai acima do y. Então, é claro que o x vai abaixo do z. O z vai acima do x, né? Beleza. Então, isso pelo item 1. Pelo item 2, você vai precisar ligar o x com o y. Por quê? Porque eles estão relacionados. Você também, pelo item 2, tem que ligar o y com o z por uma flecha de y para z. Ela tem que ser orientada de y para z também, tá certo? E é isso que você vai fazer. Você vai ligar o x com o y com o z. Ah, mas eu não vou precisar ligar
o x com o z, já que o x é menor do que o z? Não. Isso você não precisa fazer, porque senão vai aparecer flecha demais. Então, quando você está nessa situação, x é menor que y é menor que z, você liga o x com o y e o y com o z. Vai ficar subentendido que o fato do x ser menor que y, ele vai ser representado por duas flechas. A flecha que liga x com y, mais a flecha que liga o y com o z. Beleza? Então, essas são as 4 regras para você construir o seu diagrama de Hasse. Aí você olha para esse negócio aqui e você fala assim, putz, eu entendi patacas do que você falou. Provavelmente, né? A primeira vez que eu vi isso, também não consegui entender muito bem. Mas tudo bem. Por isso que existem os exemplos, né? E isso que nós vamos fazer agora. Vamos trazer 6 exemplos para você. Então, vamos lá. Vamos começar com um exemplo bonitinho, tá? Só para a gente visualizar. Então, nós temos o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 6, 8 e 9. E nós vamos considerar, é um subconjunto dos naturais, tá? E nós vamos considerar nesse conjunto a ordem usual. Então, o que nós temos aqui na ordem usual? Nós temos que o 1 é menor que o 2, 2 é menor que 3, 3 é menor que 6, 6 é menor que 8 e 8 é menor que 9. Você fala assim, não é menor ou igual, pela ordem usual. Sim, é verdade, mas lembra que toda ordem me dá uma ordem estrita, né? Veja o vídeo anterior. Então, nós temos isso aqui. 1 é menor ou igual a 2, menor ou igual a 3, menor ou igual a 6, menor ou igual a 8, menor ou igual a 9. Como o 2 é maior que o 1, o 2 tem que ficar acima do 1. Como o 3 é maior do que o 2, pela ordem usual, então o 3 tem que ficar acima do 2. O 6 tem que ficar acima do 3, o 8 acima do 6 e o 9 acima do 8. É assim que tem que ser, pelo item 1. Depois, eu tenho que ligar os elementos que são menores. Então, eu tenho que ligar o 1 no 2, o 2 no 3, o 3 no 6, o 6 no 8 e o 8 no 9. E é isso que eu tenho que fazer. Então, o nosso diagrama de Hasse vai ficar assim. Tá vendo? 1 é menor que o 2, que é menor que 3, que é menor que 6, que é menor que 8, que é menor que 9. Então, perceba, ó, quanto menor o elemento, mais abaixo ele estará. Vai estar sempre mais abaixo. Tudo bem? Ah, eu preciso fazer na verticalzinha, bonitinha assim? Não, não precisa. Você poderia ter colocado o 2 aqui e ter ligado com uma flecha. Depois o 3 aqui, ter colocado o 6 aqui, o 8 aqui e o 9 aqui. Você podia ter feito um zigue-zague. Pode fazer isso, professor? Claro que pode. Não tem problema. O que tem que acontecer é, quem é maior tem que ficar acima de quem é menor. E eu tenho que ligar com uma flecha ou menor com o maior. Tá certo? Aí, o terceiro, ó, tá percebendo aqui, ó? 1 é menor que 2, que é menor que 3. Eu não liguei uma flecha do 1 com o 3. Lembra do item 3? Os itens 3 e 4, desculpa. Eles falam assim, você liga o 1 com o 2 e o 2 com o 3. O fato de 1 ser menor que 3 vai ser representado por duas flechas, e não por uma flecha só. Porque senão, cara, isso ia virar um caos. Você teria que ligar o 1 no 3, o 1 no 6, o 1 no 8, o 1 no 9. O 2 no 3, o 2 no 6, o 2 no 8, o 2 no 9. Imagina, você ia passar a vida inteira fazendo flechas. Tá? Então, por isso que você não precisa ligar o 1 com o 3. Tá certo? E os outros também. Certo? Então, quando isso acontece, quando x é menor que y e menor que z, você liga o x com o y com o z. O x com o z você não precisa ligar. Certo? Muito bem. Agora, vamos... Isso, claro. Aí você começa a pensar coisas, né? Que coisas você começa a pensar? Isso aqui é um subconjunto dos naturais. Os naturais têm duas ordens, como nós já vimos. E... como é que fica o diagrama de Hasse desse mesmo conjunto, só que com a ordem da divisibilidade? Como é que ela fica? Como é que fica esse diagrama? Isso é o próximo exemplo. Né? Então, vamos pegar perceba que é o mesmo conjunto. Ó. 1, 2, 3, 6, 8 e 9. Mesmo conjunto, só que agora com a ordem da divisibilidade. Aí, vai ficar a mesma coisa? Vai ficar isso daqui? Você já percebe, você começa a perceber que não vai ficar a mesma coisa. Por que não vai ficar a mesma coisa? Porque o 2, por exemplo, não está relacionado com o 3. Eu não consigo comparar o 2 com o 3. O 3 não é múltiplo de 2, tampouco o 2 é múltiplo de 3. Então, eles não estão relacionados. Então, não há uma flecha ligando o 2 no 3.
A mesma coisa, ó, o 3 e o 8. O 3 e o 8 não estão relacionados. Se o 3 e o 8 não estão relacionados, não há uma flecha ligando eles. A mesma coisa, ó, o 6 e o 9. O 6 e o 9 não estão relacionados. Como eles não estão relacionados, não tem flecha ligando eles. Certo? Então, como é que vai ficar o diagrama, então? Perceba o seguinte, ó. O número 1, ele é menor que o 1. 1 é menor que 3, 1 é menor que 6, 1 é menor que 8 e 1 é menor que 9. 1 é menor que todo mundo. Né? Agora, perceba, ó, 2 é menor que 6. E o 2 também é menor que 8. O 3 é menor que o 6 e o 3 é menor que o 9. Então, esses são os elementos que estão relacionados. Como é que fica o diagrama, então? Ele fica assim. Ó, perceba, sempre que um elemento for maior que o outro, ele está acima. Ó, 1 é menor do que o 2. 2 está acima. Como 1 é menor que 2, eu vou ligar eles com uma flecha. O 3, agora eu vou por 3, né? Quem é menor que o 3? Só o 1. Então, beleza. Então, eu vou pegar o 1, vou colocar o 3 aqui em cima e vou ligar o 1 com o 3 via uma flecha. Beleza. Então, 1, 2, 3 já foi. Agora vamos para o próximo. Vamos para o número 6. O 6 é maior do que alguém? Sim, o 6 é maior do que o 3 e o 6 é maior do que... Desculpa, o 6 é maior que o 3 e o 6 é maior que o 2. Então, ele tem que ficar acima deles. Por que o 6 é maior do que o 2 e é maior do que o 3? Porque o 6 é múltiplo tanto de 2 como de 3. Então, eu tenho que ligar. Então, o 6 está relacionado com o 2 e com o 3. Certo? Há uma relação entre eles. Então, como o 2 está abaixo, eu tenho que ligar o 2 com o 6 e o 3 com o 6 também. Beleza. Agora, o próximo elemento é o número 8. Aí você pergunta, quem é menor do que o 8? Menor que o 8 é só o 1 e o 2. Só 1 e 2 são divisores do 8. 8 só é múltiplo de 2 e de 1, neste conjunto aqui. Cuidado. Beleza, mas o 1 já está ligado com o 2. E o 2 eu vou ligar com o 8. O 8 eu vou colocar aqui em cima, porque ele é maior que o 2. E eu vou ligar o 2 com o 8. Tá certo? Qual é o último que falta? É o 9. Então, vamos para o 9. Quem é menor do que o 9? 1 e 3. Mas o 1 já está ligado com o 3. Não preciso mais ligar o 1 com o 9. Né? Mas o 3 com o 9 eu preciso ligar. Então eu vou lá, faço uma flecha do 3 para o 9. Então, olha só como é que fica esse diagrama. Esses diagramas da ordem da divisibilidade, eles são lindos. Você vai ver mais para frente. Tem mais exemplos sobre eles. Na ordem usual, não. É sempre uma retinha. Né? É sempre uma única... Isso aqui algumas vezes é chamado de torre também, né? Torre. Imagina por que é chamado de torre. Né? Use sua imaginação. Vamos lá. Vamos continuar, então. Esse conjunto aqui, diagramas de Hasse, desse conjunto, também é um subconjunto dos naturais. E agora eu vou considerar tanto a ordem da divisibilidade como a ordem usual. E o que acontece nesse caso? Nesse caso, os dois diagramas eles coincidem. Eles são o mesmo diagrama, tanto para a ordem usual, quanto para a ordem da divisibilidade. Ó. Na ordem usual, 1 é menor que 3, que é menor que 6, que é menor que 12, que é menor que 24. Acabou. Na ordem da divisibilidade, vamos ver. Ó. 3 é múltiplo de 1. Então, vai acima e tem que ligar. O 6 é múltiplo de 3. Então, o 6 é maior, vai em cima e tem que ligar. O 12 é múltiplo de 6. Então, ele vai acima do 6 e tem que fazer uma flecha ligando. Tem que construir essa flecha. Beleza. O 24 é múltiplo de 12. Bom, então, eu preciso deixar... O 24 é maior do que o 12, né? E aí eu preciso ele tem que ficar acima e eu tenho que ligar uma flecha do 12 com o 24. Tá certo? Beleza? Bom, agora vamos trazer outro exemplo. Vamos pegar o conjunto X formado pelos elementos, só por dois elementos, pelo A e pelo B. E nós vamos fazer o diagrama de Hasse deste conjunto aqui, do conjunto das partes de X, que é ordenado pela inclusão. Então, qual é o conjunto das partes de X? Todos os subconjuntos de X, né? Então, o vazio é subconjunto, o conjunto formado só pelo A, o conjunto formado pelo B e o conjunto AB inteiro. Então, esses são os 4 elementos. Conjunto vazio, conjunto unitário A, conjunto unitário B e o conjunto todo. O conjunto formado pelos elementos A e B. Bom, o vazio é menor do que o A, do que esse conjunto aqui, do que o conjunto formado pelo A. E o vazio também é menor do que o conjunto formado só pelo B.
certo? E o vazio, é claro, também é menor do que o conjunto formado pelo AB, está contido aqui. O problema é que o conjunto formado pelo A está contido aqui, então ele é menor, e esse conjunto formado pelo B também está contido lá, então ele é menor. Então esse sujeito aqui, ó, ele é maior que todo mundo, enquanto que o vazio é menor que todo mundo. Tá? Então o diagrama de Hasse fica assim, ó. O vazio está contido está contido no A e está contido no B. Então, beleza. Os conjuntos formados pelo A e pelo B, eles ficam acima do vazio. O conjunto A está contido no conjunto AB, então eu tenho que deixar o AB em cima e ligar uma flecha, mas o conjunto formado pelo B também está contido no conjunto AB. Então eu tenho que construir uma flecha ligando eles. Eu não preciso construir, ó, eu poderia construir aqui uma flecha ligando o vazio a esse conjunto aqui, mas eu não preciso, porque eu já tenho aqui como ir do vazio até o AB por um caminho de flechas. Tá certo? Ótimo. Agora, em vez de nós pegarmos um conjunto formado por 2 elementos, vamos pegar um conjunto formado por 3 elementos. Vamos considerar de novo o conjunto das partes, ordenado pela inclusão. Então, nós temos, para construir o conjunto das partes de X, nós temos que considerar ou construir todos os subconjuntos desse conjunto formado pelo ABC. Então, esses aqui são os subconjuntos do conjunto X. Então, esses conjuntos aqui são os elementos do conjunto das partes de X. Como é que fica o diagrama de Hasse? Olha que coisa linda, né? O vazio está contido no A, está contido no B e está contido no C. Então, A, B e C tem que ficar acima do vazio. Agora, os conjuntos, ó, o AB é maior do que o conjunto A, então ele tem que ficar acima do conjunto A, tá aqui, e eu tenho que ligar eles com uma flecha. O conjunto AC, ó, ele é maior do que o conjunto A, então eu tenho que deixar ele acima, eu decidi deixar ele aqui, e pego uma flecha e ligo eles. O conjunto BC, ele é maior, por exemplo, do que o B, e ele é maior do que o C, então ele tem que ficar acima dos dois, tanto do B como do C. E eu tenho que pegar uma flecha e ligar eles, certo? Outra coisa, o C, ele também é menor do que o AB. Então eu pego uma flecha e ligo eles. Por que não tem uma flecha ligando o C com o AB? Porque eles não estão relacionados. O conjunto formado pelo C não está contido no AB. Então eles não estão relacionados. Se eles não estão relacionados, eu não ligo eles com uma flecha. Eu deixo lá sem flecha. A mesma coisa, ó, o conjunto formado pelo B, eu não ligo ele com o AC, porque o conjunto formado pelo B não está relacionado com o AC. Eu não posso comparar os dois. O B não é menor do que o AC, assim como o AC não é menor do que o B. Eles não estão relacionados, então você não liga eles com flecha. Beleza? Ótimo. Finalmente, vamos considerar este conjunto aqui, olha só, 0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18 e 24. É um subconjunto dos naturais, e ele está ordenado com a ordem da divisibilidade. Então, como é que fica o diagrama de Hasse desse conjunto aqui? Olha como é que fica. Olha só. Você fala assim, putz, mas por que o 0 está no topo? O 0 não tinha que estar embaixo? O 0 não é o menor de todos? Ah, lembra que eu falei para vocês? 0, na ordem da divisibilidade, o 0 é o maior de todos. Né? Todo mundo é múltiplo do 0. 0 é múltiplo de todo mundo. Como 0 é múltiplo de todo mundo, o 0 é maior que todo mundo do conjunto. Uma ordem da divisibilidade, tá certo? Então vamos lá. Como o 0 é maior que todo mundo, eu deixo ele por enquanto de fora. Aí eu vou lá, 2 e o 3. Bom, 2 e 3 eles são primos, né? Então eles ficam na base. Eles vão ficar na base. Ó, agora olha só, o 2 é menor que 4, que é menor que 8, e aí, ó, que é menor que 24, que é menor que 0. Então eu faço esse caminho aqui. Mas o 2 também é menor que 4, que é menor do que 12, que é menor que 24, que é menor que 0. O 2, ele também é menor do que o 6, que é menor que 12, que é menor que 24, que é menor que 0. O 2 é menor que 6, que é menor que 18, que é menor que 0. O 3 é menor que 6, 3 é menor que 9 e 3 é menor que 15. Então eu tenho que fazer essas ligações aqui. Opa, mas o 9 é menor do que 18, que é menor do que 0. Tá?
O 15 não está relacionado com mais ninguém, então o 15 tem que ligar ele lá com o 0. Beleza? Então esse fica, assim fica o diagrama de Hasse desse conjunto aqui com a ordem da divisibilidade. Observe que aqui o 0 tem que obrigatoriamente ficar no topo. O 0 é o maior de todos. Se eu tirar o 0 desse conjunto, tira o 0. Então essas 3 flechas aqui de cima, elas desaparecem. Certo? Elas ficam de fora, elas desaparecem. Tudo bem? E observe que sempre que um elemento é maior que o outro, ele está sempre acima. Tá? Bom, para finalizar então, não é o mesmo conjunto, é outro conjunto agora. Também um subconjunto dos naturais, de novo ordenado pela ordem da divisibilidade. Agora está aparecendo 1 e não está aparecendo 0. Então olha como é que fica o diagrama de Hasse desse conjunto. 1 é menor do que todo mundo. Você pode observar que quando tem o 1, a primeira linha que está acima são sempre números primos. Quando o 1 não está, que foi esse caso aqui, a primeira linha aqui de baixo, ó, é formada sempre pelos números primos. Isso sempre acontece na ordem da divisibilidade, né? Os números primos, eles sempre ficam na base. A menos que quando tem o 1. Quando tem o 1, então eles não ficam na base, mas eles ficam na linha logo acima. Tudo bem? Então esse é só um macetezinho. Então vamos lá. 1 é menor do que o 2, que é menor que 3, que é menor que 5, que é menor que 7. O 2 é menor que quem? O 2 é menor que o 4. Só. E o 4? Bom, o 4 é menor que 8, então eu tenho que ligar eles. O 2 é menor que 6, e o 2 também é menor do que o 10. Então eu tenho que fazer essas ligações aqui. Tem que deixar o 6 e o 10 acima do 2. Agora o 3. O 3 é menor que o 6, então ele tem que ficar acima, claro, já estava acima. E o 3 é menor do que o 9, então o 9 tem que ficar acima do 3. Então está aqui. O 5 é menor do que o 10, o 10 está lá em cima, por isso que está acima. E o 7 não está relacionado com ninguém acima dele. Então, para por ali. Tudo bem? Sempre que dois elementos não estão relacionados, você não liga eles com flecha. Você liga com flecha aqueles que estão relacionados. Sempre observando que os maiores ficam na parte de cima, ficam mais acima, e os menores sempre ficam mais abaixo. A flecha sempre liga o menor com o maior. Beleza? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito dos diagramas de Hasse. Eu acho isso muito interessante, é muito legal. Tem que praticar, tem que fazer exercícios, praticar bastante, para você conseguir perceber o que é que acontece e tudo mais. Mas eles são magníficos. Você bate o olho, olha para esse diagrama aqui. Olha para esse diagrama. Se você conhece as regras do diagrama de Hasse, você sabe exatamente quem está relacionado com quem. Você sabe, por exemplo, só olhando para cá, que o 5 está relacionado com o 10. O 5 é menor que o 10. E você olha para cá e você fala assim, putz, o 3 não está relacionado com o 10, não tem flecha ligando eles. Como não tem flecha ligando o 3 com o 10, então eles são incomparáveis. Né? São incomparáveis. Porque não tem flecha. Certo? E assim para todos os outros elementos. Ó, 4 com 6. Não tem flecha ligando o 4 com o 6. Bom, como não tem flecha do 4 com o 6, eles não estão relacionados. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado disso. Eu gosto bastante, acho bem interessante. Espero que vocês também tenham gostado. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.